É triste nós pensarmos e encararmos a triste realidade que mais da metade das pessoas que se dizem cristãs hoje, elas não vivem o verdadeiro evangelho. E mais triste ainda é pensar que eu posso estar no meio dessas pessoas. Que o nosso bondoso Deus hoje venha falar conosco, que Ele nos ajude, que possamos nos esforçar a cada dia mais para buscá-lo. Amém? Sempre esse quadro nos arremete à nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade como pais, nossa responsabilidade como igreja, e que nós não possamos negligenciar aquilo que Deus nos colocou à mão. E por isso que todo domingo nós lembramos de estar orando pelos papais, pelas mamães, mas pelos nossos filhos, pelos professores e situações adversas que eles são expostos. Vamos estar orando essa noite pelas nossas crianças. Pai bendito, novamente estamos aqui, mais um domingo. E por graça, Pai, nós estamos aqui, por graça. Obrigado, Pai, obrigado porque de uma forma maravilhosa nós temos sido agraciados. Ó Pai, obrigado pelo cuidado para com os nossos filhos. Nos ajude, ó Pai, ajude cada pai que está aqui a colocar, dar valor àquilo que tem valor. Ó Pai, que ambos, tanto pai e mãe, possam conduzir essa criança ao caminho, ó Pai, que ele deve andar, que é o seu caminho, o caminho da cruz. Deus, nos ajude como igreja a não ser tropeço para os nossos pequeninos, que nós possamos, ó Pai, incentivar o crescimento deles na graça e no conhecimento de Ti. Coloca os professores diante do Seu altar essa noite. Te agradecemos, ó Pai, depositamos em Ti, consagramos sempre as nossas crianças a Ti. Em nome do Seu Filho Jesus, amém e amém. Prontinho, devagarinho. Devagarinho. Amados, um último aviso antes de chamar o pastor Cleiton. As mamães que ficam no berçário, a ideia é quando a mamãe ela está com o bebê e o bebê não está dormindo e não está deixando ela assistir o culto, então ela tem aquele ambiente para que ela possa cuidar do bebê lá. Que às vezes as pessoas confundem e pensam que ela tem que ficar lá porque ela tem o bebê. Não, você pode ficar aqui o tempo que você quiser, fique à vontade, né? Lá é para você trocar uma fralda, para você ter um local para você poder dar uma assistência para o seu bebê, para o seu filho. Então, para que os amados se sintam à vontade, pode ficar, assistir o culto. Aí, se caso necessário, use o berçário, né? Sem mais delongas, eu vou chamar o pastor Cleiton. Irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Falei com o pastor Dorian para, durante alguns minutinhos, na abertura, a gente falar um pouco sobre duas coisas. Em primeiro lugar, Ministério Cristão Global, MCG. Essa missão surgiu lá no Nordeste. Fazem alguns poucos anos que essa missão surgiu. E um grupo de pastores, que tem tido a pessoa do pastor Reginaldo Braga como presidente dessa missão, tem trabalhado de maneira muito intensa no que diz respeito a uma propagação da obra missionária. Nos primeiros anos, eles fizeram um investimento mais denso em Moçambique, estiveram apoiando em algumas igrejas, apoiando na construção. Irmãos, a situação africana é muito diferente da nossa, muito.
e eles estiveram apoiando em Moçambique um trabalho que é feito por o missionário Mozinho. Ele é um missionário da PEC, e a sua esposa Aildelene, e eles trabalham com muitas crianças moçambicanas. Uma das coisas que eles tentam fazer é tentar levantar valores para uma segunda refeição. Em vários países da África, talvez a maioria deles, a maior parte da população tem uma refeição por dia. Eles trabalharam lá com eles, deram apoio. Esses pastores, eles foram pastores que receberam um treinamento teológico em 10 módulos, mais ou menos o material que temos usado aqui no Brasil para fazer institutos bíblicos. Eles usaram lá e fizeram um excelente trabalho. Uma das coisas que tem acontecido agora é que uma família dessas que receberam treinamento, um dos pastores mais aplicado, está vindo para o Brasil, lá para o Seminário Batista do Cariri, e vai ter uma complementação nos seus estudos teológicos. O propósito é que ele volte para lá, que ele esteja multiplicando isso. Então, o Ministério Cristão Global investiu em Moçambique. Esse ano, em 2017, já investiu também um pouco na Venezuela. Eu preciso ser resumido nas informações, mas eu quero dizer que esse ano, 2017, eles estão realizando um trabalho mais no sertão nordestino, visitando várias cidades no interior, especialmente do Pernambuco e do Piauí. São regiões carentes em termos financeiros, mas também em termos do evangelho. Então, eles estão tendo um impacto evangelístico no sertão pernambucano em julho e também no sertão lá do Piauí. Uma das coisas que estão tentando fazer esse ano é a construção de uma casa pastoral lá em Uricuri, que é uma cidade no interior do Pernambuco. Então, todos esses pastores estão envolvidos nessa missão e estão tentando levantar valores para isso. Já levantaram, graças a Deus, alguns valores e ainda estão nesse propósito. Eu não sei se de repente há algum interesse de algum irmão. Eles têm todas as informações, a Associação Ministério Cristão Global, todas as informações. Se qualquer irmão tiver um interesse nesse sentido, pode me procurar. Pastor, eu queria saber um pouco mais sobre esse trabalho que eles estão fazendo, apoiando a igreja, ajudando com valores em comunidades, em locais muito carentes. Então, está aqui também um pouco disso que eles estão fazendo, vão ajudar tanto financeiramente como também com trabalho humano. Agora, irmãos, o trabalho que talvez tenha sido mais visível, mais, eu posso dizer, volumoso, é o trabalho que o Ministério Cristão Global tem feito em países. Há uma visualização, um vislumbre da situação lá fora. Enquanto que houve uma concentração maior em Moçambique nos primeiros anos, no ano passado e também nesse ano 2017, tem sido feito um trabalho lá na Venezuela. Eu não sei quantos dos irmãos sabem, mas na Venezuela tem dois pastores pastor Fernando Lima, que é ele é brasileiro, ele também estudou lá no Cariri e já faz alguns poucos anos, mas ele está lá na Venezuela com a sua família. E eles estão no trabalho de implantação de igrejas e também de um seminário lá na Venezuela. E tem esse pastor John Morales, ele inclusive está aqui na região, ele está em Iturama, que é uma cidade lá que a nossa igreja tem trabalhado, na plantação de uma igreja, juntamente com o pastor Josué, que é um missionário que conheceu a Cristo lá na Venezuela. Pastor John Morales, juntamente com o pastor Fernando e outros pastores, estão bem dedicados na plantação de igrejas e também no estabelecimento de um seminário lá na Venezuela, para que igrejas sejam multiplicadas e também obreiros. O Ministério Cristão Global tem desafiado no Nordeste cristãos, pastores, líderes, irmãos que estejam desejosos de ter uma experiência no campo missionário apoiando. Então, vai acontecer uma viagem para a Venezuela. Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas pastor, lá na Venezuela o bicho está pegando. A gente tem acompanhado pela TV, as notícias não são boas. Inclusive, irmãos, eu a partir desse ano passei a ser
membro da diretoria, como um dos conselheiros, e foi feita uma conversa entre nós, ainda que morando longe, mas os meios de comunicação ajudam, para ver se manteríamos. A minha fala, a princípio eu estava meio apreensivo, mas eu leio nas Escrituras, eu vejo os servos de Deus sem temor, avançando na obra missionária. Até hoje, nunca tomei nenhum cascudo por causa do Evangelho. Jesus, eu leio nas Escrituras, o próprio Senhor Jesus morreu na cruz, os apóstolos padeceram tanto, não devemos estar com medo de perseguição. Bem, essa foi a minha palavra, mas uma das coisas que o pastor Reginaldo falou, especialmente conversando com o pastor John Morales, que é de lá, toda aquela situação mais difícil é na capital. Da capital lá para onde eles estão, é uma distância de uns 800 quilômetros, bem distante. Então eu disse, puxa vida, parece que não vai ser dessa vez que vai acontecer alguma coisa por causa do Evangelho. Então, ao que tudo indica, a região lá é tranquila, e o local onde se pretende ter essa viagem missionária, essa experiência missionária no campo onde eles estão. Vai estar sendo realizada uma conferência, um congresso de missões e o apoio a igrejas locais que estão sendo iniciadas lá na Venezuela, nessa região. Então, se de repente você quer ter uma experiência transcultural em um outro campo, em uma outra situação, conhecer um pouquinho, a viagem ao todo, levando o período de viagem, uma estadia lá de 6, 7 dias e regresso, vai ser no máximo de 10 dias em outubro. Se de repente você está de férias no mês de outubro, você poderia se organizar e participar. Se você perguntar como que vai, pastor, mas em termos de custo, como que as coisas vão acontecer? A missão, ela organiza, ela faz toda a parte logística, mas cada participante custeia a sua própria participação. Nós estaremos viajando até Rondônia, Roraima, aquela parte, lá tem uma igreja que tem dado um apoio significativo ao trabalho na Venezuela. Eles têm um ônibus e vai ter uma viagem de ônibus lá de Rondônia, Roraima, cerca de 2 horas de ônibus até chegar lá no local onde o seminário está, as igrejas estão. Então, qual vai ser a despesa? A missão tem feito uma estimativa de R$ 1.500. Nós que moramos aqui em São Paulo, alguma coisa em torno de R$ 600, R$ 700, ida e volta de avião, e algum valor para que a gente se mantenha lá durante esses 10 dias. Não vai ter grandes despesas, vai ter alojamento, mas cada um de nós devemos pensar nas nossas próprias despesas. Então, um valor de R$ 1.500 é um valor que a gente está viajando mais ou menos tranquilo, né? Para a gente passar esses dias por lá, tendo uma experiência transcultural e apoiando a igreja venezuelana, que passa por dias difíceis, mas que nós podemos fazer algo. De repente, se você quer ter uma experiência transcultural, se você quer ter uma experiência no campo missionário, essa é uma oportunidade. Se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre essa viagem para a Venezuela, pastor, eu queria saber um pouco mais, ter um pouco de interesse, de estar me envolvendo um pouco mais. Eu queria saber, nós não vamos assumir qualquer compromisso missionário, mas é chegar lá, ver o que aqueles irmãos estão fazendo, dar alguma contribuição e continuar orando para que o nosso Deus abençoe o campo missionário, o campo na Venezuela. Qualquer informação, além disso, se você desejar, pode me procurar. Vai ser um prazer poder, então, informar um pouco mais. Queridos, eu queria ainda, em uma segunda fala, de maneira muito sucinta, falar sobre o seminário lá em Guaíra, o CETELIP. O seminário, nós iniciamos as atividades dele esse ano, 2017. Nós já vimos com o Instituto Bíblico funcionando há alguns anos, e em 2017 passou a ser seminário oferecendo alguns cursos. Esse ano, os cursos oferecidos são o curso básico em teologia e também o curso que é o equivalente ao bacharel em teologia, um curso de 4 anos voltado para a formação de obreiros no seu sentido completo.
Quero falar um pouquinho do seminário a partir do ano que vem. A partir do ano que vem, o seminário vai estar oferecendo 3 cursos. Esse básico em teologia, ele vai ser realizado ou em 1 ou em 2 anos. Em 1 ano, se você quiser morar em Guaíra e quiser fazer o curso em 1 ano, é possível. Né? Ou então, como Barretos é tão próximo, é tão perto de Guaíra, é possível. Vai ser de segunda a sexta, sendo que na quarta não tem aula. Agora, ele também vai ser feito em 2 anos, tendo aula apenas terça e quinta. O seminário funciona todos os dias, mas se alguém quer fazer apenas esse curso básico em teologia, você quer ser um pregador, você quer ser um professor de escola dominical, você quer apoiar mais a sua igreja local, esse curso básico de teologia, ele é excelente. O segundo curso, e esse realmente é novo, que nós vamos estar oferecendo a partir do ano que vem, é um curso voltado para jovens que pretendem ingressar na universidade. Estamos alarmados com o índice de jovens cristãos, evangélicos, que ao final do primeiro ano estão se autodeclarando ou ateus ou agnósticos. O ambiente universitário hoje se tornou em um campo de militância do agnosticismo e do ateísmo. O ateísmo diz que Deus não existe, o agnosticismo diz, se ele existe, nós não temos como conhecê-lo. E a universidade, os campos universitários se tornaram campos de uma propagação intensa desse tipo de crença. Esse curso teológico para pré-universitários visa tanto trabalhar o aspecto devocional dos rapazes e moças, como também o aspecto da defesa da fé, a apologética, colocando a nossa fé em ambientes difíceis e tendo o cristianismo como uma cosmovisão que tem as respostas para todas as questões da vida. Então, esse é o propósito. Eu incentivo você. A quantidade de rapazes e moças que passam a não ver sentido na fé cristã, porque estão tendo a sua fé bombardeada por professores muito habilidosos, com propósitos malignos, isso é algo realmente muito grande. Então, pense nisso e considere isso. E ainda, se você tem considerado o ministério integral, o ministério pensando em dedicar a sua vida para ser pastor, para ser um missionário, talvez uma missionária, considere o CETELIP como uma opção. Irmãos, uma boa notícia, o CETELIP é muito barato. Alguns dizem, o que é barato não presta. Nós queremos achar que esse tipo de ditado não se aplica lá. Nós estamos fazendo um grande esforço para colocar os cursos com muita acessibilidade, para que o aspecto financeiro não seja um entrave. Então, em poucas palavras, é isso. Nós estamos mais e mais disponibilizando informações virtuais. Quem tiver um pouco mais de interesse, pastor, eu queria saber um pouco mais, vai ser um prazer, no final, falar com você. Eu penso que no mês de setembro o pastor Rodinei vai estar chegando, vai trazer informações mais detalhadas sobre os cursos, sobre aquilo que vai estar sendo providenciado lá, e os irmãos poderão ter as informações com mais inteireza. Uma informação adjacente ainda é que a partir do ano que vem nós teremos um internato lá. De repente eu quero fazer o curso, mas não queria ficar indo e voltando. Então vai ter um internato. Isso vai facilitar a sua estada lá em Guaíra e a continuidade do curso. É isso, queridos. Tendo dito isso, tendo dito essas coisas, abramos nossas Bíblias para a epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Irmãos, eu penso que podemos ficar de pé mais uma vez, com muita alegria, muita satisfação. Leiamos Tito 3, dos versos 3 até o verso 7. Assim diz:
Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela a grande bênção, a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, juntos, te adorando, cantando louvores, exaltando o Senhor, dizendo a Deus que nós temos no Senhor toda a nossa alegria, toda a nossa satisfação. Ó Deus, nos sentimos completos no Senhor. Nós não temos carências, Deus, porque o Senhor é tudo para nós. Somos gratos, nosso Deus, porque podemos cantar plenamente a Tua glória, podemos, ó Deus, anunciar que nós te amamos e que queremos, ó Deus, viver para Ti. Pai, nesse momento, ó Deus, suplicamos que a Tua palavra, Deus, venha aos nossos corações. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor esteja agindo poderosamente, ó Deus, nas nossas vidas. Que o Evangelho, ó Deus, seja cada vez mais apreciável, ó Deus, para nós que já te conhecemos. E suplicamos, ó Deus, um trabalhar do Senhor, ó Deus, em todas as vidas presentes aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, nós cremos que a salvação vem do Senhor. Opera, Deus, todas as coisas segundo a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos gratos. Nós suplicamos essas coisas em nome de Cristo, a quem nós muito amamos. Amém. Queiram sentar, irmãos. Queridos, a epístola que Paulo escreveu a Tito é uma epístola muito instrutiva. Paulo escreve com um propósito semelhante às cartas que ele escreveu a Timóteo, por isso que as cartas que Paulo escreveu a Timóteo e também escreveu a Tito são chamadas de epístolas pastorais, ou cartas escritas a pastores. Timóteo, ao que nos parece, era alguém mais jovem, era alguém que tinha andado muito próximo de Paulo. Paulo tinha um carinho especial por ele, mas precisava de palavras de ânimo, de uma maneira mais contundente. Tito parece que não é tão jovem, também muito amado por Paulo, e parece que um pouco mais estabelecido, estabilizado. E Paulo também tem instruções para ele, para que ele esteja firme, para que ele esteja estabelecendo igrejas, para que ele esteja estabelecendo líderes, para que a obra de Deus fosse propagada onde Paulo havia deixado. No capítulo 1, verso 5, Paulo diz assim: por essa razão, ou por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Então Paulo tinha dado essa incumbência para Tito, e com essa incumbência Paulo dá larga instrução sobre como ele, o ministro e os ministros deveriam se portar em relação às mais diversas pessoas da igreja, aos homens, às mulheres, os senhores, as senhoras, aos jovens, como que ele deveria se portar. Há toda uma instrução. Nesse início de capítulo 3, a orientação de Paulo é como eles deveriam se portar em relação às autoridades. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Paulo repete aqui, nesse final do verso 1, um dos temas mais repetidos dentro dessa carta que ele escreveu a Tito, que é a prática das boas obras. Se repete várias vezes.
ele diz: não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Então Paulo está dando essa instrução, e aí nós entramos no âmago da passagem que nós queremos considerar hoje à noite. Pois nós também outrora éramos nécios. Paulo dá essas instruções para ele, visando a esse relacionamento com as autoridades, lembrando que houve um tempo em que nós não nos portávamos de forma adequada, nós não nos portávamos com sabedoria, nós não nos portávamos com distinção. E aí Paulo fala das razões por que isso aconteceu, por que isso acontecia. Pois nós também, outrora, éramos nécios. E aqui Paulo vai trazer um conjunto de palavras para nos descrever como que nós éramos antes. A primeira palavra que ele usa é nécios. Um nécio, sinônimo de tolo. Alguém que não tinha discernimento espiritual. Além de nécios, éramos desobedientes. Um desobediente é alguém que tem por característica, por marca, não obedecer, não fazer aquilo que lhe é ordenado. Nós éramos desgarrados, como alguém que está solto, como alguém que está distante, como alguém que não estava junto com os que deveria estar. Éramos desgarrados, afastados, distantes, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Irmãos, todo ser humano ele tem uma natureza caída, e essa natureza tem prazer no erro. Se não fosse a graça de Deus restringindo, nós cometeríamos toda sorte de imundícia pensada e não pensada. Porque nós temos essa natureza que nos leva a fazer esse tipo de coisa. A Bíblia chama isso de paixões, de prazeres, desejos intensos, desejos fortes, desejos que estão em nós, que são uma espécie de imã, nos conduzindo a ter práticas que são completamente reprováveis. Essas coisas estão em nós. Então Paulo fala, pensando nesse tempo que nós éramos desse modo, ele diz: escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Queridos, está bem distante de nós um traço cultural dos dias do Novo Testamento, que é a presença de um escravo. A cultura do Novo Testamento tinha nos seus mais diversos contextos a presença de escravo e a presença de muitos escravos. Em algumas cidades, o maior contingente de pessoas ali era realmente de escravos. E tinham escravos realizando as mais diferentes funções. Mas uma característica do escravo: ele estava para fazer a vontade do seu senhor. O que o apóstolo está dizendo aqui é que as paixões e os prazeres escravizam e nos levavam como um escravo que atendia a todos os desejos, a todas as ordens que a nossa carne, que é conduzida por paixões, por prazeres, dava. E nós então vivíamos escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja. A nossa atitude também, anteriormente, era marcada por uma maldade e uma disposição para o mal. A malícia é aquele modo de olhar para as coisas, vendo normalmente algo ruim por trás, uma predisposição para ver maldade nas coisas e para enxergar as coisas ao redor desse modo. Cheios ou vivendo em malícia e inveja, tendo uma atitude normalmente de desejar aquilo que pertence aos outros, odiosos, sendo pessoas que, pelo modo de ser, pelo modo de falar, pelas escolhas que fazíamos, éramos odiosos e também odiando uns aos outros.
Queridos, nós temos aqui uma descrição inicial do que significa uma pessoa sem Cristo e uma pessoa com Cristo. E esse versículo 3 é talvez uma das descrições mais claras, existem outras, mas nós temos aqui um conjunto de adjetivos que descrevem aquilo que nós éramos antes. Por que é que Paulo está insistindo que eles tratem as autoridades com toda a cortesia? Antes, outrora, em outro tempo, nós não éramos assim. E aqui nós temos a descrição dessa metamorfose, dessa transformação que acontece na vida de todo ser humano que tem um encontro com a palavra de Deus, com a graça de Deus. Em primeiro lugar, é muito importante que nós lembremos tudo aquilo que nós éramos. E aqui nós temos talvez uma grande dificuldade para que nós venhamos dar passos no que diz respeito a uma relação com Deus. Via de regra, nós achamos que somos bonzinhos. Via de regra, nós achamos que nós não somos as pessoas mais complicadas que existem. Quando nós estamos numa atividade evangelística, tente, por exemplo, numa tarde evangelística, falar do evangelho às pessoas da sua rua, ou talvez em um outro contexto, e uma das respostas mais frequentes é que as pessoas dizem, não, mas eu não, eu nunca matei, nunca roubei, não, eu acho que as pessoas que irão para o inferno são as pessoas, os presidiários, aqueles caras que já fizeram tudo, que já aprontaram todas. Não, mas eu não, eu acho que eu sou alguém do bem. Hoje essa expressão, fulano é do bem, se tornou uma expressão politicamente correta, muito apreciada. Eu sou alguém do bem. Talvez eu dou algum vacilo ou outro, mas no final eu sou do bem. E via de regra as pessoas gostam de olhar para si mesmas desse modo. Eu sou alguém legal, eu sou alguém tragável. Eu sou alguém que, no final das contas, eu coopero com as demais pessoas. Mas, irmãos, essa é a descrição que o homem faz de si mesmo. E o homem faz essa descrição de si mesmo quando ele se compara com os seus pares. E quando ele se compara com os seus pares, normalmente tomando pessoas que são socialmente piores do que ele. Ele pensa no presidiário. Ele pensa em quem está matando e roubando. Mas a Escritura diz que em termos de agradarmos a Deus, não necessariamente somente aqueles que ficam trancafiados em presídios, mas todos nós que estivemos cometendo essas coisas e outras mais. De modo que Paulo, nesse verso 3, ele tira mais ou menos um retrato de todas as pessoas, não apenas de quem são os presidiários. Nós éramos nécios, tolos, ou seja, nós não tínhamos discernimento espiritual, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em toda malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Era assim que nós éramos. E ainda mais, Paulo não é exaustivo no uso dos adjetivos para descrever aquilo que nós éramos. O problema é admitir que nós somos essas pessoas tão carentes do Evangelho, tão separadas de Deus, tão distantes da sua graça, tão realmente carentes de que algo aconteça. Não, eu não. Sou um cara legal. Você tem que saber a quantidade de diplomas que eu tenho lá em casa. As pessoas fazem a sua autoavaliação olhando os seus diplomas, olhando a sua conta bancária, olhando a sua empresa, olhando a sua família, olhando uma quantidade de coisas. Mas vai chegar o dia em que um raio-x verdadeiro vai ser batido da alma. E Deus vai dizer, é isso que você é. Você quis se esconder. Você arranjou suas desculpas, mas é isso que você é. Agora, irmãos, como é que acontece uma transformação verdadeira? Como que alguém deixa de ser
todas essas coisas? Como que alguém passa por uma transformação? Esse é o propósito de Paulo, de continuar falando sobre essas coisas. Ele diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Entendamos que a transformação na vida de alguém começa quando Deus age. Muitas vezes nós queremos dar o crédito para nós mesmos. Não, quando eu dei os passos. Não, quando eu agi de forma consciente, prudente. Não, quando eu percebi. Não é isso que a Escritura diz. Desde quando o primeiro casal pecou, Deus procura o primeiro casal, e quando eles pecam, Deus normativamente, rotineiramente estava com eles no jardim, e Deus, indo à procura deles, num certo dia, eles haviam se escondido. Eles não estavam reconhecendo os seus pecados e dizendo: Deus, eis nós aqui curvados diante de ti, arrependidos. Não, pelo contrário. Uma vez que o pecado entrou na história, eles passaram a se esconder e não queriam papo com Deus. Rapidinho acusando: não, foi a mulher que tu me deste. Não, foi a serpente. Começa uma série daquilo que nós podemos ver que o pecado provoca. Irmãos, o tempo vem passando e as pessoas querem propagar a ideia que o homem está cada vez melhor. O exato oposto é o verdadeiro. Cada vez pior. Podemos ter mais informações do que antes. Podemos ter mais tecnologia do que antes. Mas melhor do que antes, mais inteligente do que antes, dificilmente. A ideia é que a degradação ela continua. Daí então Deus se manifesta. Deus age buscando o homem. Deus age então manifestando. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus. É Deus então de maneira graciosa indo no jardim. É Deus então de maneira graciosa enviando o seu filho. É Deus então de maneira bondosa enviando pessoas salvas para que anunciem o evangelho para cada um de nós e nós reconheçamos como que as coisas realmente acontecem. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, a bondade de Deus, Deus agindo de maneira benigna, nosso Salvador e o seu amor para com todos, todos aqui não entenda, todos sem exceção, mas todos sem distinção, pessoas de todas as nações, as mais diversas pessoas, os mais diversos tipos de pessoas. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Agora, veja que Paulo inicia o verso 5, trazendo talvez o maior de todos os gargalos, quando nós pensamos na obra da salvação. Não por obras de justiça praticadas por nós. Esse verso 5, ele é iniciado com um contundente não. Com uma nota explicativa que é iniciada com não. Não por obras de justiça praticadas por nós. O que Paulo está querendo dizer nessa frase? A benignidade de Deus não foi manifestada a nós, não por obras de justiça, não por obras que justificassem, não por obras que nos dessem o status de justificado, não por aquele tipo de atitude da nossa parte que talvez os homens, quando olhassem para nós, fulano de tal, ele é digno do prêmio Nobel, ele é digno de ser aplaudido pelos demais, olha a bondade dele, olha a bondade dela. O Novo Testamento, o Antigo e Novo Testamento falam das nossas obras como trapos de imundícia. O Antigo e o Novo Testamento diz que as nossas obras de justiça, elas na verdade são um insulto a Deus. Como que um Deus santo, sempre santo, infinitamente santo, eternamente santo, conviveria com pessoas que amam o pecado desse modo? E alguns pecados eles são externados.
Algumas pessoas conseguem colocar para fora aquilo que a natureza humana é, como Hitler, como Mussolini, como outros. Em tantos outros, a graça de Deus contém essa malignidade, senão nós nos acabaríamos uns com os outros. Haveria uma autodestruição. Mas mesmo naqueles em que a natureza pecaminosa não se manifesta com toda essa intensidade, com todo esse volume, com toda a sua potencial malignidade, ainda nesses, todas essas coisas e outras mais estão presentes nessas vidas. De sorte, irmãos, que as obras de justiça praticadas por nós, se elas forem apresentadas diante de Deus, com o objetivo de nos justificar diante de Deus, esse talvez é o maior de todos os insultos. Se nós chegarmos, Deus, eu posso entrar no teu céu? Nunca matei. Olha, Deus, como eu sou bom. Não sou incluído no rol dos assassinos, não sou incluído no rol dos ladrões. Olha, Deus, como eu sou bom. Não sou como aquele pessoal de Brasília, aquela galera do mal, aquela galera das trevas. Olha, Deus, eu sou um bom funcionário, eu sou um bom pai. E aí você vai fazendo a sua lista, como aquele fariseu que estava no templo, e o fariseu e o publicano foram: Senhor, esse coitado que está aqui do meu lado, coitado, miserável, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o meu dízimo, olha, Deus, como eu sou essa pessoa fantástica. Não por obras de justiça praticadas por nós. Se eu e você tentarmos nos colocar diante de Deus, apresentando um leque de obras de justiça, entenda que você está insultando a Deus, da maneira mais ampla que você pode insultar a santidade de Deus. Por isso Paulo inicia esse verso 5, dizendo: não por obras de justiça praticadas por nós. Agora sim, mas segundo a sua misericórdia, conforme a sua misericórdia, Deus então não dando para nós aquilo que nós merecíamos. Eu assisti recentemente, não faz muito tempo, uma produção mais ampla sobre a história de Espartacus, que foi um escravo que viveu na Roma pré-Cristo. E esse escravo, ele formou uma rebelião de escravos, a mais conhecida, e a maneira de Roma resolver também foi a mais violenta. E uma das coisas que se destacaram na história de Espartacus é que antes de ele promover essa rebelião, ele estava numa arena lutando como um gladiador. E naqueles dias, o maior divertimento era assistir 2 gladiadores, eles lutavam até a morte. E chegando aqueles que estavam assentados assistindo, os de maior autoridade, se eles fizessem assim, matava ele ali mesmo. Se fizesse assim, você venceu, deixa esse coitado continuar vivo. E naquela arena, naquela luta, Espartacus, ele perdeu a luta, e os romanos que ali estavam assistindo, eles fizeram desse modo: mata ele. Era um cara, um negão, um grandão, mata ele. E a atitude do adversário de Espartacus transformou a mente dele. O cara agiu com misericórdia. O cara não deu aquilo que era a coisa mais normal, mais natural. Inclusive, era uma lei aceita, que não tinha sido desafiada até então. Pelo contrário, o seu adversário pegou a lança que tinha na mão e tentou, na verdade, ele arremeteu contra aqueles que estavam, em termos do sistema, controlando o sistema. Aquilo impressionou Espartacus de uma maneira que, não muito tempo depois dali, Espartacus queria que todos os homens fossem livres. Mas aí a história narra que a revolução feita por ele foi esmagada de uma maneira brutal, e toda aquela realidade continuou. Mas, irmãos, a misericórdia é não dar aquilo que deve ser dado. A Escritura diz que a alma que pecar, essa morrerá.
Deus já havia estabelecido desde o jardim. E Antigo e Novo Testamento vem dizendo para nós, vem repetindo para nós, que o pecado gera morte, que o resultado do pecado é a morte. Por isso então que se manifesta a misericórdia. A misericórdia é então Deus se manifestando, não dando aquilo que é devido para nós. Segundo a sua misericórdia, conforme a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, movido por misericórdia, Deus agiu nos salvando mediante o lavar regenerador e renovador. A salvação significa que Deus está nos livrando da perdição e está nos dando aquilo que é o anseio mais profundo da alma de todos os homens. Pode ser que tenha algum maluco que diga: eu quero mesmo ir para o inferno. Mas eu acho que talvez 99% das pessoas vão dizer: eu não quero ir para lá, ainda que ele não saiba como escapar de lá, mas não quero não. E, queridos, nós fomos salvos, a salvação acontece conforme a misericórdia de Deus, segundo a misericórdia de Deus, manifestando-se mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Essa expressão lavar regenerador nos remete ao batismo. O batismo era uma maneira de externar, de mostrar através de um símbolo aquilo que tinha acontecido no interior. Como assim acontecido no interior? Queridos, a transformação, a maior transformação que pode acontecer na vida de um ser humano, acontece quando nós chegamos diante de Deus e meditamos sobre quem nós somos, e meditamos sobre a eternidade, chegamos diante de Deus e nós dizemos: Deus, eis um pecador de mãos sujas. Deus, eis alguém que não consegue cumprir a tua lei. Deus, eis alguém que é mau, por natureza eu sou mau. Alguém que não consegue atingir o alvo. O Senhor me diz para amar, mas eu consigo espontaneamente fazer o contrário. O Senhor me diz para que eu seja verdadeiro, mas com muita facilidade eu consigo ser mentiroso. O Senhor me diz para que eu faça as coisas corretas, mas há uma inclinação forte e intensa para que eu faça o que é errado, para que eu faça exatamente aquilo que o Senhor não quer. Eis alguém mau, Deus, eu preciso da tua misericórdia, da tua bondade, do teu perdão. Deus, ajuda-me, preciso de ti. Quando isso acontece na vida de alguém, ele está reconhecendo: eu sou incapaz, eu sou incompetente, eu não consigo o meu passaporte para o céu, alguém conseguiu para mim. E quando isso acontece, irmãos, o que Paulo está dizendo, houve um lavar regenerador. Essa palavra regenerador significa vivificador. Estávamos mortos, nós fomos vivificados, uma obra do Espírito Santo, dando vida ao morto mediante a pregação do Evangelho. Então, por meio do lavar regenerador e renovador, aí sim aconteceu algo em nossas vidas que nos transformou e fez de nós pessoas diferentes. Não as boas obras, não aquilo que nós achamos que podíamos fazer para agradar a Deus, mas uma obra do próprio Deus, mediante a sua palavra e a atuação do Espírito Santo, fazendo de nós pessoas que antes estavam mortas, mas agora vivas e renovadas, como resultado da operosidade da obra do Espírito Santo de Deus em nós. Amém. Talvez você está hoje à noite aqui e está pensando acerca da salvação, acerca da eternidade. Queridos, o testemunho bíblico é que essa obra, ela é feita por Deus. Se você desejar, através de um método próprio,
através de algo que parte de você, através de uma atitude que você quer ter o seu passaporte para o céu, por meio das suas boas obras ou obras de justiça, como o apóstolo Paulo diz, certamente você vai estar insultando a Deus. Mas se você reconhece a si mesmo, a si mesma, como pecador, como pecadora, algo tremendo pode acontecer na sua vida. O Espírito Santo pode ser dado a você. O verso 6 nos diz: Ele derramou sobre nós ricamente, abundantemente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por que hoje nós podemos ter uma alegria profunda na relação com Deus? Porque o Espírito Santo nos foi dado com abundância. Aquilo que antes era morte em nós, aquilo que antes era desprazer em nós, se tornou vida por causa da operosidade do Espírito Santo em nós. Não é porque nós somos bonzinhos, não, irmãos. Não é porque nós fizemos um curso e agora nos tornamos as pessoas qualificadas para o céu, porque o Espírito Santo está em nós e nos dá vitória sobre o pecado. Aquela natureza que era escrava de paixões, de toda sorte de desejo, ela agora está mortificada. O Espírito Santo está dizendo: esse terreno é meu e sou eu quem mando. As coisas agora aqui são diferentes, porque eu habito nesse lugar. É desse modo então que as coisas acontecem. O Espírito Santo vindo em nossas vidas, derramado abundantemente, ricamente, por meio de Cristo. É a obra de Cristo. Aquilo que aconteceu no Calvário não é uma ideia vaga sobre Deus. Eu creio em Deus. A fé salvífica é uma fé naquele que morreu lá na cruz do Calvário, naquele que padeceu, naquele que diz: está consumado. A obra de salvação está completa, o preço foi pago. E agora é possível ter paz com Deus. É por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, declarados justos, não por obras de justiça, mas por graça, pela manifestação graciosa, bondosa de Deus aos homens, por meio de Cristo. Justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus queridos, a obra da salvação é uma obra que vem de Deus. Foi Ele quem planejou desde toda a eternidade, foi Ele que executou no tempo, e Ele aplica hoje através do Espírito Santo. Você tem dado algum tempo para você mesmo pensando sobre a eternidade? Você tem gastado algum tempo consigo mesmo pensando sobre a eternidade? Eu ainda quando adolescente, muitas, dezenas de vezes, colocava a cabeça no travesseiro, garoto religioso, mas muito errado. Me perguntei dezenas de vezes: Deus, como vai ser depois daqui? Talvez você é alguém que já tem feito essa pergunta a si mesmo dezenas de vezes. Eu quero dizer uma coisa para você: as suas obras não podem levar você ao céu. As suas obras são um passaporte falso. No dia que você chegar diante de Deus e chegar e dizendo para Deus: Deus, eis o meu passaporte, documento falso, aqui você não entra. As obras de justiça, aquilo que você pensa que é bom, na verdade é um insulto àquele que é eternamente santo. Mas há um passaporte verdadeiro. Pessoas que reconheceram: eu sou mau. Há uma natureza ruim em mim. Eu não estou perguntando quantos diplomas você tem. Eu não estou perguntando quanto você tem na sua conta bancária. Eu não estou perguntando a empresa que você tem, o trabalho que você tem, ou quaisquer outras virtudes que você tenha.
Eu não estou falando acerca de coisas que aos homens podem até ser louvadas, mas diante de Deus, se você reconhecer, eu não consigo atender ao que o Deus Todo-Poderoso exige, eu preciso de um Salvador. Esse é o verdadeiro passaporte de entrada para o céu. Homens, mulheres que reconhecem quem são, que reconhecem a natureza maligna que habita dentro de si e chegam diante de Deus e dizem: Deus, me perdoe. Eu preciso de um Salvador. E eu creio que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é um pagamento suficiente pelos meus pecados. Reina em minha vida, Deus. Governa os meus passos. Sente-se e reine no trono do meu coração. Porque o meu passaporte era falso. Mas o Senhor em minha vida, eu tenho certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. As pessoas que reconhecerem isso terão seus nomes escritos no livro da vida. Como você tem pensado sobre a eternidade? Como você tem interpretado o seu modo de chegar e estar diante de Deus por toda a eternidade? Só existe um modo. Foi através daquilo que foi feito no Calvário. Isso é aplicado em nossas vidas através do Espírito Santo. O que a Bíblia diz para você hoje à noite é: arrependa-se e creia. Ah, pastor, mas eu já me arrependi, eu já criei. Deixa eu te dizer que o arrependimento e a fé que salva é o arrependimento em que você reconhece que o seu modo de agir é reprovado, é rejeitado, não somente pela igreja, pelos homens. Aquele que fez os céus e a terra reprova aquilo que não está de acordo com a sua palavra. Por isso, isso não é coisa pequena, tem que ser arrependimento de coração. Arrependimento significa abandono, mudança. E a fé verdadeira não é apenas acumular informação, é entender que alguém justo morreu, pagou, e se você crê nele, ele passa a governar a sua vida, ele passa a ser o Senhor da sua vida, ele passa a reinar em você. Essa é a fé verdadeira. Se hoje à noite você tiver entendido com clareza, eu desejo que você possa manifestar isso. Procura o pastor Dorian, procura o irmão com quem você veio e diz: eu reconheço que eu preciso de mais de um Salvador. Eu reconheço que até hoje eu não tenho nenhuma certeza acerca das coisas eternas, mas eu quero ter. Eu quero passar por esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo abundantemente em minha vida. Confesse a Cristo. Reconheça que Ele é o Senhor e o Salvador. Uma palavra para a igreja antes de orar encerrando. Igreja, não percamos tempo em anunciar o Evangelho aos outros. É a única esperança de salvação. O governo não vai fazer isso por você. As ONGs, por mais bem intencionadas, não vão fazer isso pela igreja. As pessoas mais bem intencionadas, próximas de nós, não conseguirão levar esse benefício aos demais, aos seus colegas de trabalho, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos. Somos nós que já somos habitados abundantemente pelo Espírito Santo. Igreja, não percamos tempo. Cada dia estamos mais próximos do nosso encontro com o nosso Salvador. Anunciemos o Evangelho.
Anunciemos essa mensagem. As obras de justiça afrontarão a santidade de Deus. Os homens precisam reconhecer que são pecadores, que suas mãos estão sujas. O verso 3 descreve, tantos outros versos nas Escrituras descrevem. E esse lavar regenerador e renovador acontece por meio de Cristo Jesus, que se deu na cruz do Calvário para salvar pecadores. Anunciemos, sem parar, essa mensagem. Talvez você esteja hoje à noite aqui dizendo: pastor, eu sou tão tímido para isso. E eu vou quase dizer com você, eu também. Mas, queridos, Deus nos deixou algo que se chama oração. E a oração é uma espécie de biotônico para que nós sejamos levantados e levados aos perdidos e falemos a eles de Cristo. Se você não consegue hoje anunciar a plenos pulmões, inicie orando. Senhor, me dê mais paixão pelas almas. Senhor, eu quero falar mais do Teu Evangelho. Eu quero falar mais da Tua graça. E deixe Deus agir na sua vida. Ele vai fazer de mim, Ele vai fazer de você instrumento para que outros conheçam a gloriosa salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra trazida a nós hoje à noite. Senhor, o Teu Evangelho é tão precioso. Nós somos gratos, ó Deus, porque o que nós fazemos para Ti não é produção da religiosidade humana, mas é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ó Deus, a Ti seja a honra, a glória, o louvor, a exaltação, porque foi do Teu agrado, Deus, foi da Tua vontade, Pai, assim fazer em nossas vidas, derramar o Teu Espírito Santo sobre nós. Deus, queremos ser instrumentos de salvação. Queremos, ó Deus, levar a Tua mensagem a outros. Nos ajude, ó Deus, aqui em Barretos, ó Deus, no ambiente de trabalho, nos nossos lares, ó Deus, nos dê a consciência de que somos Teus missionários, enviados pelo Senhor, representantes do Senhor, para que ali levemos a Tua mensagem, a mensagem que salva, a mensagem que transforma, a mensagem que gera vida nos mortos. Ó Deus, dê para nós essa consciência. E Pai, hoje à noite, talvez pessoas, à semelhança daquele adolescente confuso, que anos atrás não sabia, pensava, queria respostas, queria entender, mas a luz do Evangelho não tinha brilhado até chegar o dia de ouvir da graça. Deus, talvez alguns hoje à noite assim estão. Deus, faz com que o Evangelho da graça, Deus, venha brilhar em suas mentes e corações e haja, Deus, salvação nessa noite. Ó Deus, esteja trabalhando em corações e fazendo aquela obra que nenhum homem consegue. Nenhum homem, por mais habilidoso que seja, consegue fazer, mas que somente o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, consegue e pode fazer. Faz, Deus, e exalta o Teu nome mais e mais. Te damos graças, te pedimos essas coisas no nome de Jesus, a quem nós muito amamos. Amém. Irmãos, antes do pastor Dorian chegar, mais uma vez, minha palavra de gratidão pelo convite para estar com os irmãos e ter um pouquinho de comunhão com os irmãos. É muito gostoso, me sinto muito à vontade. Talvez, além de Guaíra, é a igreja que eu me sinto mais em casa, já estando com os irmãos tantas vezes. É um prazer muito grande. Terminando, se não conseguir dar um abraço em todos, sinta esse desejo de ser abraçado, porque realmente é uma grande alegria para nós estar aqui com os irmãos.